A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do canal de São Paulo, pelo site também do canal de São Paulo, canal sp.com.br, pelo meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. E hoje vocês estão já observando, ainda fazendo entrevistas virtuais, aliás, teremos novidades no canal de São Paulo, com um novo estúdio, coisas bem interessantes aí na quarta temporada do programa A Bola Não Para. Mas com muito prazer, vou conversar com o Júlio Sérgio, que foi goleiro, técnico de futebol, há pouco estava como auxiliar técnico lá no Curitiba. Júlio Sérgio, que gentilmente atende aqui o A Bola Não Para. Júlio, prazer falar com você. Tá tudo bem, Júlio? Tudo bem, prazer é meu poder falar com vocês. Pô, legal, Júlio. Primeiro, vamos falar desse momento Curitiba, né? Você saiu há pouco do Curitiba, né, Júlio? Queria que você falasse um pouquinho. Você estava na comissão permanente, que é algo que está se tornando comum nos clubes. Pelo menos é bom, né? Você tem pelo menos uma garantia de alguns momentos de trabalho, que a gente sabe que para técnico, auxiliar, pessoal da comissão técnica é sempre aquela mudança, né? Mas queria que você falasse um pouquinho desta última passagem em relação ao Curitiba. Eu cheguei no Curitiba em janeiro, né, do ano passado, com o Brunoro, a convite do Brunoro, e a ideia é que fosse um trabalho mais a longo prazo. Infelizmente, o Brunoro se desligou já em abril, depois do campeonato regional, e eu fiquei até o final do ano, onde nós conseguimos lá o acesso, né, uma campanha difícil, mas boa, que nós fizemos, e aí acabei sendo desligado também por uma opção da diretoria do Curitiba, e acabou para mim sendo bom que tinha alguns assuntos particulares para resolver em Ribeirão Preto, que eu venho fazendo nesse momento. Você está em Ribeirão Preto, né, Júlio? É sua terra, né? Você nasceu em Ribeirão, né? Sou nascido aqui, comecei aqui como jogador, né? E minha família está toda aqui, meus negócios estão aqui, tem alguns negócios paralelos à carreira de treinador, então foi bom essa pausa aí para mim, para poder organizar um pouquinho as coisas por aqui. Então vamos fazer a volta no tempo aí, Júlio. Ser goleiro é algo que você sempre quis? Como que você se tornou goleiro, Júlio? Porque cada um tem a sua história, né? Às vezes o cara... eu já vi goleiro que quis ser centroavante e depois foi indo para trás, virou goleiro. Tem uns que já querem ser goleiro, né? Que realmente é a posição mais... Para mim, eu classifico a posição mais difícil do futebol, porque primeiro é o estraga prazer, né? Ele tem que evitar gols. Outra, treina-se demais, né? A posição que mais treina é a de goleiro. O cara tem que estar muito bem treinado. Hoje, novas funções táticas, a gente vai falar também sobre isso. O goleiro participando muito mais aí da partida, não só com as mãos. Mas para você, Júlio, como que a história de ser goleiro veio para você? No colégio eu tinha um amigo que se chamava Daniel Stefanini, né? E nós jogávamos tudo, basquete, vôlei, etc. E ele disse que estava precisando de um goleiro num time que chamava Palestra, aqui em Ribeirão Preto, que o campo do Palestra era na frente da oficina que meu pai tinha. E eu fui para ser o goleiro, com 7, 8 anos de idade. Me lembro que o primeiro jogo, assim, cheguei numa semana, já fomos fazer um jogo. Então, você imagina, com 8 anos de idade, jogando num campo com aquelas dimensões, o menino chutou uma bola, e a bola veio na minha direção, eu pulei a bola e ela acabou entrando no gol. Então, esse foi meu primeiro jogo, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Peguei um cara aqui que foi fundamental na minha formação, que se chamava Manga, que era o treinador desse clube Palestra, onde nós fazíamos esse trabalho que você falou de treinamento diferenciado, e foi um cara que me deu a base, né, de coordenação e de movimentos para depois a minha carreira começar a evoluir. Mas assim, você já tinha jogado antes como goleiro, Júlio? Não, às vezes, como já estou precisando de um goleiro, você não quer vir aqui? Na escola a gente jogava de tudo, né? No colégio, muito novos, 7, 8 anos de idade. E aí, como precisava de um goleiro, eu fui para ser goleiro. E aí, nessa escalada, vamos dizer assim, mais no futebol, onde você treina e faz as coisas pensando em crescimento, sempre goleiro. E você começou em Ribeirão mesmo? Aí a coisa ficou mais séria mesmo na sua cidade, Júlio? Ficou porque eu fui para o Palestra, aí nós acabamos montando um time muito bom ali, e a gente brigava com o Comercial, com o Botafogo. Eu acabei, né, aprendendo a jogar no gol, mais profissionalmente, vamos dizer assim. E aí eu fui convidado para ir para o Botafogo, já com 12 anos, e aí com 14 anos eu já treinava com os profissionais. Caramba. O time profissional, você lembra alguns nomes mais conhecidos? O Botafogo sempre teve grandes nomes, né? Gente muito importante que foi para o futebol paulista.
tinha Birubiru, tinha Sérgio Neri, que era goleiro, tinha Pavãozinho, lateral. São alguns, assim, que eu lembro um pouco mais. Pô, mas Sérgio Neri, que pro interior paulista era muito conhecido pela campanha no Guarani, né? Vice-campeão brasileiro em 86, né? Era um goleiro experiente, estava aqui, então, e o treinador de goleiros do Botafogo era o Rogério Spinelli, na época, um cara super competente, também me ajudou, né? Então, esse foi o início da minha carreira profissional com 14, 15 anos. Aí você girou primeiro o interior, como que foi, Júlio, a sua caminhada aí como goleiro? Porque a gente sabe que é uma posição, né, Júlio? Um só joga. Então, poxa, né, 3, 4 treinando ali, mas um só joga, né? Não é que nem outra posição, o cara pode jogar na lateral, às vezes ajuda no meio e tal. Não, é um só, tem que esperar a vez, às vezes é complicado. E aí, como que foi, Júlio? Foi legal porque eu fui ganhando destaque, né? Então, aí eu lembro que eu fiz meu primeiro jogo profissional com o Botafogo em 97, que foi o ano que eu assinei meu contrato profissional. E depois fiquei até 99, nós disputamos o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Botafogo. Eu fiz um jogo naquele ano, 2 jogos. Palmeiras, que nós empatamos 1-1 aqui, e o Botafogo, que nós perdemos no Maracanã de 1-0. E aí eu encerrei meu vínculo com o Botafogo. Na época ainda tinha a lei do passe, né? Vínculo. Então eu fiz uma troca de um restante de contrato que eu teria para poder sair. E aí fui rodar o interior aqui. Aí joguei no Inter de Bebedouro, Sertãozinho, Francana. Aí fui para o Paraná jogar no Malutron, que era um time espetacular da família Malucelli Trombini. Depois virou um time especial lá no Paraná. E acabei voltando para o comercial em 2002. Mas eu voltei para o comercial já um pouco desgastado, cansado, por não ter tido, né, condição de jogar em mais alto nível. E aí eu vim, na época o presidente me contratou e eu não vim para ser o goleiro titular, mas aí acabou que eu me tornei o titular, fui capitão da equipe, e aí eu fui convidado para fazer um teste no Santos. E aproveitando, né, Júlio, a família, né? Porque às vezes a gente sabe, às vezes a família, pô, vai jogar bola e tal. Para você, como foi? Foi muito natural? A família apoiou você se tornar goleiro? Como que foi para você no seu caso? Meus pais não eram ricos, mas nós nunca tivemos problemas financeiros, né? Eu sempre estudei em escola particular, eles sempre me deram todo o apoio, eu tinha minhas luvinhas que eles compravam, boa. Então, assim, eu tive total apoio, eles viajavam quando podiam para assistir os jogos. Então, nessa questão, eles foram um super alicerce para eu continuar crescendo, né? E aí, quando a coisa começou a ganhar um corpo maior, a condição de família dá um suporte muito grande. Porque não é fácil, né, Júlio? A gente sabe, você conviveu muito, a garotada ainda, cada vez mais hoje com as redes sociais, né, que potencializa tudo, né, aumenta tudo, fica mais forte. Hoje o futebol muito... o garoto vira a esperança de uma família inteira, né? Então, assim, a pressão, a cobrança já é feita logo cedo, às vezes a frustração do pai não ter sido jogador joga nas costas do filho, tem essa cobrança muito forte, e a gente sabe, a gente que trabalha no meio, é 1%, menos de 2% dos milionários, dos ricos do futebol, a maior parte é esse que você está vivendo agora como técnico auxiliar, a gente vai falar também a respeito, que é dor de cabeça, não receber, falta de estrutura, falta de condição, né? Você pensa, como fala-se uma coisa e acontece outra. Não é fácil, né, Júlio? Parece que assim, parece que tem esse glamour de ser jogador de futebol, mas não é fácil. Eu até brinco também muitas vezes. É mais difícil você ser jogador de futebol do que passar na USP, que já é super difícil para você ter uma carreira, uma faculdade pública. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado também que tem o futebol, que as pessoas têm essa magia, né, o futebol. O que eu posso falar é que as coisas mudaram muito. Então, na nossa, dominantemente era dos clubes. Então, você não pagava para jogar futebol. Existia uma seleção natural. E aí os melhores iam ficando, iam percorrendo até chegar à condição, talvez, de se profissionalizar. Hoje isso mudou. Hoje, a maioria dos garotos que jogam em escolinhas, eles pagam para jogar. E isso faz com que, na minha opinião, a gente tem um déficit de formação muito grande, porque nos estudos, por todo mundo, um jogador, um menino, ele tem que ter 10 mil horas de prática para se tornar um jogador de futebol profissional. E a partir do momento que você é obrigado a mesclar
aqueles que teoricamente têm menos qualidade, e que não é demérito nós falarmos que tem gente que tem menos qualidade que outra, porque existe isso, você deixa de dar ou potencializar aquele jogador que tem mais qualidade. E não existiam empresários na minha época, era diferente, a gente não começava o futebol com a esperança de ganhar dinheiro, a gente tinha a esperança de treinar no campo, profissional, de fazer coisas diferentes. Então, isso mudou muito hoje, essa relação com o futebol mudou muito hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e com certeza a gente está pagando um preço dentro do campo, com qualidade de jogador, com trocas de clubes e de empresários que às vezes não são benéficas para os meninos e que no final das contas sempre o atleta que acaba pagando essa conta, porque é o sonho de uma criança, é alguém, como você falou, que tem ali a esperança de uma família, de ter uma vida melhor, mas que na verdade é muito difícil você ser um jogador profissional. Nós temos outros estudos, acho que 87% dos jogadores profissionais no Brasil ganham menos de 2 salários mínimos ou até 2 salários mínimos. Isso. Então, é um número muito grande de pessoas que sobrevivem do futebol. Aquelas que têm condição de usufruir aquilo que o futebol dá de retorno, são poucas. E, Júlio, eu coloquei esse no meio aí, mas aí você falou que foi fazer um teste no Santos. Então, você foi convidado para fazer um teste, não é? Não é que você já foi levado para o Santos. Então, é diferente do negócio que é aí. Você tem que mostrar que pode ficar, né? Queria que você falasse desse momento, que foi um dos momentos... Aí sim aparece o Júlio Sérgio aos olhos de todos no Santos. Mas como que foi esse convite, esse teste para fazer um teste no Santos Futebol Clube? O Pedro Santilli, que era o treinador de goleiros do Leão... Saudoso, faleceu. Nos deixou há pouco tempo. Ele era torcedor do Comercial e eu estava jogando no Comercial e eles me convidaram para ir fazer um teste. O Santos estava numa condição financeira muito difícil e lógico que eu aceitei, estava aqui e fui para lá. Eu ia ficar uma semana em treinamentos, como fiquei. Me lembro que era um sábado e a equipe principal ia fazer um amistoso em Apucarana. O Leão me chamou na sala junto com o Pedro e falou: ó, nós gostamos de você, você tem qualidade, mas eles tinham o Fábio Costa, Pitarelli, Matheus, um goleiro que era canhoto, que era muito bom goleiro, tinha o Rafael, que depois foi para a Itália, não o menino que ganhou a Libertadores. Então, ele falou: nós não vamos poder ficar com você, se a gente souber de alguma coisa, nós vamos tentar te ajudar. Treina hoje, vai para sua casa e a gente mantém contato. Saí para treinar no dia que eles me deram a notícia e pediram para eu treinar e ir embora. O Fábio quebrou o tornozelo. O Fábio teve uma lesão seríssima no tornozelo e acabou o treino. Eles me chamaram de novo e falaram: ó, eu não sei se você tem estrela, se você é bom, eu não sei o que é, mas nós vamos te dar uma oportunidade aqui, visto que nós perdemos um goleiro. Vai para sua casa, traga seus documentos, nós vamos fazer um contrato para você. E aí eu voltei na segunda-feira, comecei a treinar. E aí o Leão me deu a oportunidade de jogar, o Pitarelli acabou saindo, os outros goleiros mais experientes não estavam. E eu joguei, até o primeiro jogo foi aqui em Ribeirão contra o Comercial, depois nós fizemos um amistoso em Nova York contra o Celtic, e depois um amistoso contra o Corinthians na Vila para estrear para o Brasileiro. Então, assim, não foi nada fácil, teve toda uma conspiração, vamos dizer assim, a favor para que eu pudesse jogar aquele Campeonato Brasileiro de 2002. Você coloca na conta da sorte mesmo, da estrela, Júlio, esse caso? Porque realmente, pô, você foi fazer um teste, eles avisaram que você não ficaria, aí vai o Fábio Costa, que faz parte da profissão, é o famoso acidente de trabalho, se machuca, né? E aí você vai e tem a oportunidade. Você coloca, nesse caso, né, claro, você já mostrou sua qualidade depois, aparecendo no cenário, não só nacional, mas internacional, mas assim, você coloca nesse quesito estrela? Eu coloco no quesito... Eu não gosto muito da palavra sorte. Eu acho que eu batalhei para estar ali naquele momento, mas eu acredito que tem algumas forças que nos empurram em algum momento, sabe? Ao longo da conversa, depois eu vou te contar a história da Roma, que é muito parecida com essa,
E, obviamente, que como eu tive a oportunidade, tem milhões de jogadores que não têm a oportunidade de estar ali naquele momento. Sim. E que talvez tenham muita qualidade e possam exercer muito bem a função em qualquer clube de futebol. Então, é difícil a gente mensurar isso. Eu acho que na minha carreira eu fiz muito mais do que a minha condição física me permitia, meu tamanho e etc. Mas eu insisti muito para chegar até onde eu cheguei. Não foi por acaso. Júlio, e aí, a cabeça como ficou? Você recebendo a notícia, você estava com a cabeça que você não ia ficar. Vou voltar para Ribeirão, comercial e tal. E a cabeça? Como ficou nesse momento? Porque, poxa, o Santos Futebol Clube, eu sou suspeito para falar, porque agora a gente já pode falar, porque antigamente eu era mais setorista do Palmeiras, então a gente não falava, mas não escondia. Se perguntava, eu falava. Mas eu sou santista, né? Então, assim, eu sei, né? Poxa, o Santos teve, voltando, Rodolfo Rodrigues, o próprio Sérgio Guedes, que hoje está no Água Santa. O Sérgio foi um dos caras que eu joguei com ele aqui no Botafogo em 95, né? Um dos caras que é meu amigo até hoje. Então, assim, a escola de goleiro do Santos, Edinho depois, o próprio filho do Pelé veio, o Fábio Costa, que eu falo que debaixo do gol foi um dos melhores que eu joguei. Então, assim, você sai de um futebol que era pura emoção, né? Porque a gente jogava ali, ganhava muito pouco, mas estava ali tentando uma oportunidade dessa, e de repente eu estou ali. Então, eu olhava de um lado, tinha Robert, tinha Fábio Costa, tinha André Luiz, tinham vários jogadores que a gente já tinha visto jogando ali na televisão, e eu estava do lado dos caras. Era uma oportunidade que eu não podia deixar passar nunca, né? E você citou o famoso amistoso contra o Corinthians, né? Que na Vila o Santos vai lá, faz o que faz, e foi o primeiro cartão de visita da molecada, né, Júlio? Foi, né? Ninguém entendeu nada. Amistoso contra o Corinthians na Vila não é habitual. Não sei se houve outro ainda, não tem história. Mas são as sacadas dos gênios, né? Para mim, o Leão é um gênio. Ele pode ter todos os defeitos do mundo que as pessoas acham, mas é um cara que tem coragem. Isso a gente tem que admitir. E ele tem a essência dele, o jeito de ser. E ele acreditou naquilo e bancou. E talvez qualquer outro não teria feito. Então, acho que muita gente que saiu dali tem que agradecer o Leão por tudo aquilo que aconteceu, e até o próprio Santos, né? Que aquilo lá mudou a vida do Santos Futebol Clube financeiramente. Total, o Santos está num momento muito ruim financeiramente, né? Tinha contratado várias estrelas, né? Antes, né, até 2001, e acabou não dando certo com vários problemas financeiros, e chegou aí para o Leão, assumiu a bronca e deu tudo certo. E aí, até outro dia eu conversei com o Nenho, o zagueiro que jogou no Palmeiras, depois jogou no Bahia, no Atlético Mineiro. Eu falei sobre o Leão com ele, né? E ele realmente falou: pô, todo mundo falava tanta coisa, e eu tive uma vivência, até hoje eu falo com ele, ele vai cortar o cabelo, o Giba, que corta o cabelo, vai lá, liga de vídeo, eu falo com o Leão e tal. E eu convivi também bastante, né, Júlio, assim, com o Leão, que trabalhou na Jovem Pan na época, quando eu trabalhava na Pan também, como comentarista. A gente viveu a Copa do Mundo de 2002 com ele trabalhando lá com a gente. Poxa, para conversar, sabe, é bom papo, mas ele tem esse personagem. Eu às vezes me divirto para ver as reações do Leão. Depois, como setorista do Palmeiras, também convivi com o Leão lá, e nos bons e maus momentos ali no Palmeiras, ele como ídolo, né, como goleiro, e também voltando como treinador. E eu tenho muito contato com o Fernando Leão, sobrinho dele, porque eu tenho de intercâmbio. O Fernando já participou do meu programa umas 2, 3 vezes já, inclusive. O Leão já participou também. Mas o Fernando, eu sempre vira e mexe, estou conversando com ele. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como foi trabalhar com o Emerson Leão, né? Primeiro, na sua posição, né? Que ele fala, né, que ele é um especialista. Ele gosta, ele faz o charme. O especialista. Como foi, né, ser goleiro sob os olhos de Emerson Leão, e como foi trabalhar com Emerson Leão? Que muita gente coloca, até o pessoal da imprensa tinha um certo medo do Emerson Leão. Ele gosta que as pessoas tenham um pouquinho esse medo em relação a ele. A gente percebe isso, né? Mas que é um cara correto, né? Para o meio do futebol, que a gente sabe de tantos problemas, é um cara com uma conduta correta, tem as suas críticas, tem os seus elogios, mas a gente sempre pode elogiar a conduta do Emerson Leão, né, Júlio? O que eu posso falar é que às vezes a gente só vai entender os nossos pais quando nós tivermos os nossos filhos. E foi mais ou menos isso. A minha relação, quando eu cheguei no Santos com o Leão, era muito próxima, a ponto dele chegar e falar: já comprou casa, está comprando carro, o que você está fazendo, cuida do teu dinheiro. E quando tinha alguma
alguma coisa que nós queríamos como grupo, eu falava com o Leão, ó, rapaziada, tá cansada, tal. Eu era muito novo, mas eu tinha essa abertura com ele. Ele me dava essa abertura, além de dar vários toques, né, a respeito da posição, e ele realmente brincava. Eu não fui goleiro, eu fui um especialista. Então, como especialista, vou te falar que se você fizer isso é melhor, e realmente ele tinha razão. E aí, depois de um tempo, em 2004, quando o Fábio foi para o Corinthians, eu comecei como titular e ele me tirou do time na estreia da Libertadores. E eu fiquei decepcionado, muito decepcionado com ele naquele momento, mas eu vi apenas como jogador ali, de querer estar jogando. A gente teve algumas discussões, mas até aproveitando, eu liguei para o Leão, acho que tem 4 semanas atrás, e foi um papo bom. Ele é marrento, não adianta, é o estilo dele, mas como você falou, ele é uma boa pessoa, ele tem essa casca grossa, mas no fundo ele é um cara do bem. Acho que o 2002, a geração melhorou muito, né? O Leão, assim, ele era mais casca grossa do que depois da convivência com vocês. E essa ligação que você falou, que você teve com o Leão, foi justamente para ainda falar de 2004, não? Ou vocês já se falavam normal? Não. Teve uma época que eu já estava na Roma e que o Leão estava no Corinthians, que nós chegamos a conversar para eu voltar para o Corinthians na época, e aí acabou não dando certo. Mas acho que tinha algumas coisas que a gente precisava conversar mais profundamente, sabe? Acho que tem momentos na vida da gente que a gente precisa deixar algumas coisas, e eu tenho uma gratidão pela pessoa, né, o Leão, porque ele me abriu as portas do futebol de alto nível, e se eu consegui chegar onde eu cheguei foi porque eu tive a possibilidade de conviver com pessoas a partir desse momento. Então, eu acho que eu devia, como pessoa, essa ligação para ele nesse momento da minha vida, e foi bacana, foi bacana. Pô, que legal, o papo foi bom. Foi bom. Estilo Leão, né? Sim. Você liga para ele, ô, Leão, é o Fred. Sim. Aí você fala assim. Fala. Exato. Foi bom. Ah, que bom. Bom saber. E isso é importante, né? A gente fazer as coisas em vida, né, Júlio? Porque depois, né, e é sempre importante, qualquer aresta que a gente tem, sempre vale o exemplo para outras coisas aí. Você é pai também, então, com certeza, é sempre importante essas formas aí de a gente poder falar o quanto que a pessoa é importante, né? Faz parte da evolução. Eu acho que a gente está sempre melhorando e a gente vai sempre cometer erros. O importante é que a gente reconheça essas coisas, e independendo do tempo, né? Acho que o gesto é o mais importante, desde que ele seja feito de coração e com consciência. Então, acho que eu estou numa fase mais zen agora da minha vida, então foi bom ter falado com ele assim mais abertamente. Que bacana. A gente está indo para o final do primeiro bloco, Júlio, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Aí você está no Santos jogando, e aí justo na parte final, o Júlio tem uma contusão e volta o Fábio Costa, né, Júlio? Queria que você falasse só um pouquinho disso aí. Você é o famoso, né? Agora, na hora do filé mignon, você não estava ali, né, jogando, mas fez parte da campanha e está na história do Santos por ter sido aí o goleiro de grande parte do Campeonato Brasileiro. Como que foi para você e como que você veio anos depois aí? Isso, né? Porque na hora todo mundo quer jogar, né? Chega no momento decisivo, tá todo mundo querendo aparecer. E aquela famosa, né, história da foto do título, né? Estar presente naquela foto. Né? Eu acho que são aquelas forças que me fizeram ficar ali, elas fizeram o Fábio voltar, sabe? Eu me machuquei num jogo contra o São Caetano na Vila, a gente estava perdendo de 3-0, num lance infantil da minha parte, por inexperiência. Mas o Fábio voltou e tudo foi como tinha que ser, sabe? Assim, o Fábio jogou muito bem, foi fundamental na fase final, ali em todos os jogos, e eu apareci para o futebol. Então, assim, o saldo, apesar de não ter sido campeão jogando as últimas partidas, é muito positivo, e é o que eu falo, não tem nada que não devesse ser como foi tudo extraordinário. Bacana. Vamos a um rápido intervalo aqui na Bola Não Para e já voltamos com a segunda parte, conversando com Júlio Sérgio, hoje treinador, mas que foi goleiro e está contando aí a sua biografia, a sua história aqui no A Bola Não Para. Já voltamos.
aqui no Versa Brooklyn. Vem aqui conhecer o decorado senador Milton Campos 175. 2 dormitórios. Piquet, conta pro pessoal aí. 2 dormitórios, você vai ter unidades de 58 e 68 metros quadrados, com suíte, uma vaga de garagem. Vem pra cá, porque fechando o negócio... Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, praticamente pé na areia. Vem conhecer o Versa Brooklyn. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, com muito prazer, conversando com o Júlio Sérgio, que foi goleiro e agora técnico de futebol, estava há pouco no Curitiba, mas está contando um pouquinho a sua história aí como jogador. Aí depois do Santos, Júlio, você vai para o Juventude, se não me engano, e eu queria que você falasse um pouquinho como foi aí você dá um giro no Brasil para depois chegar, que a gente vai falar, que é a sua experiência na Itália, na Roma. Mas foi isso, né? Do Santos foi para o Juventude, se eu não me engano, é isso? Fui para o Juventude, e aí eu cheguei no Juventude, fiquei um jogo na reserva, depois já ganhei a titularidade, já virei capitão do time, com um treinador que era espetacular, que chamava Ivo Wortmann. Já tinha um trabalho extremamente moderno naquela época, e uma pessoa especial. Só que, infelizmente, eu tive minha primeira lesão no Curitiba, né? Tive uma lesão importante de cruzado, onde acabei ficando fora praticamente o ano todo. Me machuquei em março, então... Para o goleiro é mais difícil, né, Júlio, essa lesão de cruzado, né? Para goleiro, né? É que, para mim, as coisas sempre foram mais difíceis, né? Tive 2. Então, aí eu acabei ficando sem jogar. Aí depois eu saí do Juventude e fui para o América de São José do Rio Preto. Mas sem fazer pré-temporada, porque nesse meio tempo eu me machuquei em março, voltei a treinar no início de janeiro. Eu assinei um contrato com o Curitiba e depois de 5 dias o Curitiba me dispensou. Eles falaram que eu não ia ter mais força na perna, que minha cirurgia não tinha sido uma cirurgia legal. Eu realmente estava acima do peso, porque não estava parado, né? Com continuidade. E aí, depois que o Curitiba me dispensou, eu fui para a América de Rio Preto. Já joguei na quarta, joguei no domingo. Joguei 4 jogos e tive uma lesão muscular, obviamente, estava parado há muito tempo. E aí, quando eu fui voltar, o treinador na época falou: olha, eu não vou te colocar de novo, porque o América tinha sido campeão da Taça São Paulo de Júnior. Sim. E ele falou: eu vou deixar o menino jogando. Eu falei: pô, mas eu vim aqui para te ajudar. Joguei sem treinar, me machuquei. Agora que eu estou recuperando minha forma, você não vai me utilizar? Não. Eu falei: então, obrigado. Eu não vou atrapalhar seu trabalho, mas eu vou embora. Tá bom, beleza. Tchau, obrigado. E aí são essas coisas que acontecem na minha vida que eu falo que eu sou um cara que teve muito mais do que mereceu, porque eu entro no carro para voltar para Ribeirão, me liga o Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador. Como vivendo no Santos, né? No Santos e no Juventude, né? O Antônio acabou morando na minha casa em Caxias e eu morando no apartamento dele em São Paulo, quando eu fui fazer minha cirurgia. E ele fala: o que você está fazendo? Eu falei: Antônio, cara, eu tô parado. Ele falou: quer ir fazer um teste na Roma? Eu tinha falado de você lá atrás, aí o tempo passou, você se machucou, os caras querem ver como você tá, eles querem alguém com a tua característica, mas eles também estão sem grana. Como é que é isso, Tonhão? Eu falei: como é que é, Tonhão? Ele falou: cara, você paga a passagem, você fica no CT uma semana, come lá, dorme lá e se der certo, depois a gente conversa. Então, beleza, vamos embora. Eu tinha umas economias da época do Santos, eu tinha ficado sem receber no Juventude praticamente 10 meses, porque eu estava lesionado. Eu fui. E aí cheguei lá, tive uma contratura no segundo dia, na panturrilha. Eu treinei praticamente uma semana com uma contratura na panturrilha. Era para eu ficar uma semana, eu fiquei um mês. Aí eu acabei a temporada lá, né, junto com o time. E aí eles falaram: ó, vai embora, nós vamos ver a reformulação que nós vamos fazer, e se te der, a gente vai te ligar e te fazer um contrato. E assim foi. Eu voltei, eles me ligaram no meio de junho,
e falaram, ó, se apresenta aqui que nós vamos fazer 1 ano de contrato para você. E assim começou a minha aventura na Roma também. Caramba. Cheguei no vestiário, tinha Totti, Montella, Nondá, Cufré, Dacour, Panucci, os caras que a gente só via no PlayStation. E aí, pô, de novo eu tô aqui, eu não posso sair daqui de jeito nenhum. E assim foi, porque eu acabei fazendo 8 anos de contrato com a Roma depois, com renovações, etc. E foi realmente uma experiência que mudou minha vida. Vamos só voltar nessa contusão da panturrilha aí do começo aí. Você escondeu de todo mundo que você estava com contusão? Não dava para esconder ou você ficou com medo? Falou, putz, me machuquei aqui. O psicológico também mexeu com você nessa hora, Júlio? Eu sabia que eu não teria outra oportunidade. E aí eu falei com o Tadei, que o Tadei foi um cara que me acolheu em Roma assim, de uma forma como um irmão mesmo. E ele falou, cara, fala com esse fisioterapeuta, eu vou te ajudar, porque eu não falava italiano, e ele vai te ajudar. E aí a gente fazia uma bandagem compressiva, e que diminuía bastante a dor, ele soltava todos os dias ali. Então você imagina, um cara de teste, na Roma, tendo que fazer fisioterapia para poder treinar, sem falar a língua. Então assim, foi foda, mas, o resultado foi especial, cara. E aí a gente conhece pessoas como o Tadei, um cara que tem um coração enorme, que me acolheu, que me pegou. O cara que me levou, que se chama Alessandro Lucci, que hoje é um dos grandes procuradores da Europa, foi um cara também que me estendeu a mão. Então, assim, nessa caminhada, desde que eu comecei, eu encontrei pessoas especiais. O próprio Pedro Santilli, Sim. que sem essas pessoas na sua vida, naquele momento, você não consegue. Então, por isso que hoje, como treinador, eu falo que eu não fecho a porta para ninguém, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa tem para te oferecer e qual o momento de vida dela. Então, a gente tem que entender, se não tiver qualidade, beleza, mas se ela tiver, a gente tem que dar a condição dela melhorar e desenvolver aquilo que ela sabe fazer. Aliás, outro dia no ESPN, o Fábio Simplício elogiou também o Tadei, né, que também falou exatamente isso que você falou, de abrir as portas, de acolher e tal. Realmente tem pessoas, realmente tem essa característica, né, não é só, né, jogar, o cara também recebe bem as pessoas, porque às vezes tem isso, né, Júlio? Às vezes o cara fica, lá vem um cara aí para pegar meu lugar, sempre tem essas desconfianças, ainda mais sendo estrangeiro, né, Júlio? Eu acho que na Europa, a grande diferença que eu sinto e que senti é a condição humana. É o tratamento dado ao ser humano. É um negócio, o futebol, envolve muito dinheiro, claro. Todo mundo quer ganhar. É um jogo coletivo que o individual também vale. Você pensa no individual, é um coletivo que tem o individual, né? Exato, mas lá é o coletivo que vai exaltar o individual e não ao contrário. Ao contrário. Então, assim, isso foi importante, é uma coisa que eu uso hoje muito como trabalho, porque eu só fiquei na Roma os primeiros 2 anos porque eles achavam que eu era um cara importante dentro do vestiário. Então, eles me conheceram primeiro como pessoa, porque eu só fui jogar depois de 3 anos, né? Então, sim. Isso que é legal e que eu acho que é um diferencial que mudou minha vida. E é isso que eu ia te perguntar. Valeu esperar, né, Júlio? Porque assim, você espera, e pro goleiro, é aquilo que eu falo, é um só que pode jogar, né? Mas você tá na Roma, você tá num time importantíssimo, histórico, com nomes tão importantes que você citou, que uns entram, outros saem, mas assim, um deles é o Totti, que é um cara, né, é a história ali, né? Da Roma, do futebol italiano, e entre outros nomes. Mas assim, você teve essa paciência de esperar, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, ter a paciência para um dia você ter essa oportunidade, você teve uma sequência de jogos na Roma. Nesse período algumas coisas aconteceram. Então, a possibilidade de vir para o Corinthians na época, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. E acabou não dando certo. E foi com o Leão, o Leão técnico do Corinthians, que ele quis. A gente conversou, não foi por intermédio dele que eu fui contactado, mas depois das coisas, mas não aconteceu. E aí chegou um momento que você tem que fazer uma escolha de vida, né? Então, assim, eu estava bem em Roma, eu estava gostando de ter aquela vida, e aí eu não queria sair dali para ir para um lugar onde não ia ter qualidade de vida. E eles já me reconheciam como uma pessoa importante dentro do vestiário.
e eu imaginei que em algum momento eu teria condições de jogar, né? Então eu fiz um primeiro contrato de 1 ano, depois eu fiz um outro contrato de 1 ano, onde eles já me deram um aumento. Depois eu fiz um contrato de 2 anos com um bom aumento que eles me deram. Isso sem ter feito nenhum jogo. Eu tinha feito um amistoso contra o Bayer Leverkusen. E aí, quando entrou no último ano, né, que era o 4º ano, foi o ano que eu joguei. Sim. E ficou muito marcado, né, do Luciano Spalletti falar que você era o 3º melhor goleiro do mundo, né? Eu acho que, assim, para uma posição que eu falo que é tão difícil você jogar, ser reconhecido dessa maneira, Júlio, por mais que você, claro, óbvio, você queria jogar, é óbvio, mas, assim, mostra também a sua conduta como pessoa e profissional, né, Júlio? Eu acho que é um prêmio para você também, não é isso? É o que eu falo, eu saí da Roma em 2013 e eu dou muito mais entrevista em italiano do que em português. Óbvio, porque eu joguei depois, mas eles têm um respeito muito grande pela pessoa. Sim. E o Spalletti fala isso porque eu treinava mais os que jogavam, eu fazia tudo o que eu podia para dar condições àqueles que jogavam de estarem sempre melhores, ficava batendo pênalti até altas horas, faltas. Então, o que era possível eu fazer dentro daquele momento que eu estava vivendo, eu fazia. Então, por isso que eles me adoravam. Então, porque eu entendi que aquele era meu momento. Óbvio que eu não estava satisfeito, mas eu fazia o melhor para aquilo que eu podia fazer. E aí, depois, como você falou, eu fui premiado depois com 2 anos que foram muito bons para mim, em todos os aspectos, financeiramente, deu uma visibilidade muito boa na Europa para mim e que abriram muitas portas que eu não conseguiria de outra forma. Com o Doni tinha rivalidade, Júlio? Assim, rivalidade, eu digo, de querer jogar ou não? Era que o Doni estava na Roma também. Como que foi, né, em relação a isso? Não, acho que a competitividade ela sempre foi em alto nível, né? Porque nós tínhamos o Doni, na época, que era goleiro da seleção brasileira. O Curti era goleiro da seleção italiana. Depois veio o Lobont, que era goleiro da seleção romena. Então, o nível era muito alto. E aí a gente sabe que existem preferências, entre aspas. O treinador tem uma confiança e é difícil você trocar goleiro, né? Então, com o Spalletti, eu joguei a última partida dele, que foi contra a Juventus, que foi a minha estreia. Depois nós perdemos dando no Olímpico de 3-1 e ele acabou saindo. E chegou o Ranieri. E aí, com o passar do tempo ali com o Ranieri, eu acabei ganhando a titularidade e eu era o jogador de confiança dele, né? Então, foi muito importante a presença do Ranieri para mim ali. Essa troca de comando me possibilitou crescer na hierarquia e virar o titular. E não só com o Ranieri, mas com o Giorgio Pelissaro, que era o treinador de goleiros, que eu era o homem de referência deles ali. Bacana. E como foi conviver aí com o Totti, que tem toda essa magia, né? O italiano respeita muito também. Como que foi, Júlio, conviver com um jogador tão marcante na história da Roma e também do futebol italiano? Esses aprendizados na vida que a gente fala que não tem preço, né? Porque às vezes as pessoas imaginam, quando a gente fala do Totti, né? Que a gente chamava de Queco, a gente imagina alguém diferente, com manias, etc., né? E o cara é sensacional. Sensacional porque a forma como ele trata a todos, a maneira como ele se comporta, sendo aquilo que ele é muito mais admirável do que o próprio jogador. E aí eu costumo brincar, né, até com os jogadores quando eu estou dirigindo, que o problema nunca é o astro, o grande jogador, porque esse jogador ele resolve, ele sabe que ele é bom e você tem que saber como conduzi-lo para ele te dar resultado. Você tem um jogador que sabe que é limitado, mas é um cara extremamente esforçado e que ele vai fazer de tudo para jogar porque ele sabe que ele tem menos condições que os outros. O problema está no meio. O meio é o problema. E se acha estrela e só dá trabalho. Exato. Então, eu era esse cara de baixo. Não era nada demais, mas me matava para ter uma oportunidade. E o Totti era o cara. Então, assim, eu lembro, ele sentava o vestiário tinha uma L assim, ele sentava nesse L junto com o Okaka, eu sentava, depois sentava o Christian Panucci, sentava do meu lado. Então, assim, o Christian foi um cara que me ensinou muito. O Christian é um cara extremamente inteligente, um cara de uma
percepção de ambiente, de uma inteligência tática e fora do campo, um cara extremamente inteligente, tem grandes negócios, virou treinador, inclusive, e um cara que me ensinou muito, me deu muito dinheiro, porque quando eu cheguei, ele falou, não, você vai ganhar o que todo mundo ganha de premiação. Caramba! Então, eu ganhava muito mais de prêmio do que eu ganhava de salário anual, porque o Christian foi um cara que pegou e falou, não, vem cá, você está aqui, você é igual a todo mundo. Então, essas coisas te ensinam um pouco como se posicionar num alto nível e como conduzir um ambiente dentro de um vestiário. E esse tratamento igualitário, esse tratamento humano, ele é fundamental para as pessoas se sentirem bem. Pô, que bacana. E aí da Roma, que foi uma experiência, claro, inesquecível, você mesmo fala, dá mais entrevista italiano do que em português, mas aí você vai para o Lecce, né, Júlio? Aí uma passagem menor, mas queria que você falasse um pouco assim, você segue no futebol europeu, né? O quanto que isso te molda para o seu futuro, né? A gente vai falar sobre transição de carreira, que é algo que eu percebo cada vez mais, né? Eu converso com muitos ex-jogadores, né? Mais com os jogadores atuais, que hoje é mais difícil, né, Júlio? Hoje, para conversar com um jogador atual, tá mais difícil. Antes era muito mais fácil, né? De conversar com o jogador que tá jogando. Mas como que foi aí se manter na Europa e para ir para o Lecce numa passagem menor? Então, se tem uma coisa que eu faria diferente hoje, em tudo que eu fiz na minha carreira, foi o momento que eu fui para o Lecce. Nós fomos fazer uma pré-temporada na divisa com a Áustria, né? Que a gente sempre saía de Roma. Sim. E meu telefone toca, era o Leonardo. Ele já estava no Paris. Júlio, quer vir para Paris? Eu falei, porra, lógico que eu quero, Léo, tá louco? Ele falou, então eu acabei de contratar um goleiro, eu não me lembro quem era o goleiro, acho que era Aureolá, não me lembro o nome. E ele falou, você vem, começa no banco, e aí você vai brigar. Falei, legal, fechado, vou ligar para o meu empresário aqui e a gente já se fala. Liguei para o Alessandro, falei, Alessandro, o Léo me ligou, acerta com ele lá, eu quero ir. Beleza. Era um empréstimo de 1 ano, seco, com direito de compra, num valor que eu nunca pagaria por mim. Você nunca pagaria? Eu nunca pagaria. 6 ou 8 milhões de euros. E aí, eu liguei para o meu procurador, aquele negócio de últimos dias de mercado, e tinha um outro cara que tinha sido meu diretor na Roma, que tinha ido para um outro time importante na Itália. E eles conversando lá, o Léo falou disso, esse cara falou pro meu procurador, ó, fala para ele não ir, fala para ele continuar jogando na Itália mais 1 ano, que depois desse ano eu trago ele e faço mais 4 anos de contrato aqui. E aí meu procurador me ligou e colocou na mesa, ó, você quer ir para o Paris, empréstimo seco sem jogar, ou quer ficar na Itália jogando? Se você jogar, eu tenho 4 anos para você. Falei, porra, cara, e agora? E eu não fui para o Paris. Caramba. E eu fui para o Lecce, 10 jogos no Lecce, rompeu o cruzado, aí não tinha Paris, não tinha diretor, não tinha mais nada. E aí minha carreira praticamente acabou ali, na Europa. E eu voltei para o Brasil para fazer a cirurgia, foi um outro erro, eu devia ter ficado na Roma, mas eu não queria. E aí voltei para o Brasil, fiz a cirurgia, voltei para Roma, aí quando eu cheguei, o treinador era o Rudi Garcia, né, depois da minha cirurgia. O Rudi me chamou, falou, olha, eu tenho uma ordem que eu não posso te usar, nem em treinamento. É uma ordem da diretoria. Então, eu só espero que você se comporte como profissional. Conte comigo. Então, eu fiquei 20 meses treinando atrás do gol. Só podia treinar com o treinador de goleiro e um treino de finalização com os que não eram convocados, porque a diretoria não queria que eu fosse relacionado. Mas isso porque você quis voltar para o Brasil, Júlio? Foi uma retaliação? Não. Quando os americanos compraram a Roma da família Sensi, esse diretor, que era o Walter Sabatini, que depois veio o Baldini, eles já falaram para mim, né? Eles me chamaram assim e falaram, aqui você não joga mais. Caramba. Se você quiser ficar aqui, você fica, você vai receber, mas você não vai jogar. Caramba. E aí, na época que ele me falou isso, o treinador era o Luiz Henrique, que depois veio a ser treinador da Espanha, da Barcelona. Eu fui no Luiz. Falei, Luiz, ele falou isso. Ele falou, Júlio, quem manda sou eu. Se eu quiser te pôr e ele não deixar, eu vou embora. Mas eu vou trazer um goleiro para jogar. Foi quando eles contrataram o Stecklenburg.
E aí eu falei, então eu não vou ficar, Luiz, eu vou seguir minha vida porque eu vou criar problema para você e para mim. Ele falou, essa decisão é sua, mas se você ficar aqui, você merecer, você vai jogar. E aí foi quando surgiu a oportunidade do Paris, do Lecce, eu acabei indo pro Lecce, aí eu voltei, porque eu tinha mais 2 anos de contrato. E aí, quando faltavam 6 meses para acabar meu contrato, eu já não tinha mais paciência para ficar treinando. Me ligou um amigo daqui, né, que trabalha no futebol, o João Antônio, e falou, cara, o comercial quer te trazer de volta. Eu já tinha 35 para 36 anos. Eu falei, Paulistão, Série A1, né? Eu falei, não, eu vou. Aí, e isso é que é legal. Eu fui na sala do Baldini, diretor, falei, Baldini, eu tô cansado, eu não quero mais ficar treinando atrás do gol, eu quero ir embora. Eu tenho 6 meses de contrato. Como que nós vamos acertar isso aí para eu ir embora? Ele virou para mim e falou, Júlio, você é um cara bom. Você foi muito profissional com a gente, eu vou te pagar 90% do que você tem para receber. Isso era quinta-feira. Eu falei, pode bater que amanhã eu assino. Terça-feira eu desembarquei no Brasil. Contrato rescindido para vir jogar no comercial. Isso do acerto, do reconhecimento da Roma, compensou esse fato de você ficar treinando atrás do gol, Júlio? Assim, porque... Não compensou. Só que eu tinha um problema. Eu tinha um salário relativamente alto para as médias equipes italianas. Tá. E a Roma não queria pagar para eu sair. Sim. Então, eu acabei ficando por uma opção mesmo. Meus filhos estavam na escola, eu tinha uma vida maravilhosa em Roma, que não é difícil morar em Roma. E eu optei por não sair, até porque até para o Brasil eu não ia entrar num time de primeiro nível aqui. Há muito tempo sem jogar, vindo de uma lesão. Não era fácil sair financeiramente naquele momento. Então, a opção foi ficar. Mas eu achei legal, e eu acho legal isso na Europa, dessa questão comportamental, dessa questão de profissionalismo, que é uma coisa que a gente precisa melhorar muito aqui ainda. Muito. Os jogadores lá têm uma consciência maior e os dirigentes também, até porque lá existem certas sanções e penalizações se você não cumpre o contrato de ambas as partes, jogador e instituição. E aí acho que foi tudo como tinha que ser. Aí eu voltei para o comercial, joguei 5 jogos e acabei tendo uma outra lesão na panturrilha. E aí minha cabeça pensava, mas meu corpo não ia mais. E eu falo que para mim parar foi muito fácil. E Júlio, antes você já falou dessa transição, mas isso da Roma, a sua cabeça foi muito boa para aguentar, porque assim, Júlio, você imagina, você estava jogando uma sequência, aí você vai com prestígio, sendo reconhecido por tudo que você fez no clube, aí treinar não dói demais assim, Júlio, assim, a gente vê muito isso, às vezes o jogador não briga com o clube, aí o cara fica afastado e tal, inclusive aqui no Brasil já existe até jurisprudência para falar que o cara está sendo tolhido de trabalhar, né, dependendo do que é. É que, na verdade, eu não era tolhido de trabalhar. Não, sim, mas de alguma forma você falava, poxa, caramba, os caras estão sendo duros comigo aqui. Assim, era engraçado, porque como eu fazia parte do elenco, então eu escolhi lá meu número de camisa, como é tradicional, quando tinha apresentação do time no início do ano eu ia. E é engraçado, porque como eu tinha jogado muito bem os 2 anos que eu joguei, foram os melhores 2 anos tecnicamente da minha vida, a gente ia para a apresentação, eles apresentavam todos os goleiros, eu era o último e eu era mais aplaudido que todos os outros. E aí acontecia alguma coisa durante o jogo, era uma situação desconfortável, porque todo mundo falava o meu nome, mas não tinha como ser usado, entendeu? E aí era uma coisa que eu até falava para os goleiros, né? E tive goleiro, o Steck é um cara fantástico, o Goicoechea, e o Lobont ainda estava lá. E eu falo, cara, ó, eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que peço para ninguém falar nada, eu só tô aqui, eles falam que eu não posso jogar, eu vou treinar e ganhar meu dinheiro. E a gente fez uma puta amizade, né? Sempre chegava antes e foi muito bom esse tempo lá. Júlio, transição de carreira. Eu tenho percebido muito isso. A grande dificuldade, claro, você convivendo com contusões, pode ser que você acelerou esse processo na sua cabeça, mas assim, se desligar de ser jogador de futebol é algo muito difícil. A gente está percebendo que é muito difícil. Cada um com o seu jeito. O cara chega, vou ficar mais com a família. O cara começa a ficar em casa, começa a se sentir entediado, porque, o cara tá acostumado, final de semana, quarta, né? Outros
financeiramente não se prepararam, aí tenta uma outra coisa fora do futebol, dá errado, volta, e não é da mesma forma, porque infelizmente é assim, né? Parou de jogar, parece que se desliga o mundo que o cara vivia, né? É uma coisa totalmente diferente. É uma coisa impressionante. Isso aí deveria até... Eu tô pensando muito sério sobre isso, viu, Júlio? Fazer algo a respeito um dia, alguma coisa assim, porque eu acho impressionante, porque apaga a luz, né? Literalmente, apaga a luz, o cara se torna uma outra pessoa, né? Como que foi para você essa transição? Foi tranquila? Não foi? Como que foi parar de jogar? Foi tranquilo eu parar de jogar. Agora, é o que você falou. Você sai de um holofote muito grande, né, de uma visibilidade muito grande, para viver a vida cotidiana. Eu fiquei 1 ano sem fazer nada, mas nesse período que eu estava sem jogar, eu comecei a pensar no que eu ia fazer depois. Então, um dos negócios que eu adquiri nesse tempo foi um escritório. Eu tive que fazer uma prova, eu sou agente autônomo de investimentos, e eu tenho um escritório credenciado a XP Investimentos, né? Bacana. Eu entrei como cliente, depois eu comprei algumas cotas e hoje eu sou sócio. E aí eu cheguei e abri uma distribuidora de EPI com 2 sócios. Então, esse ano eu praticamente dediquei a isso, a esses 2 negócios, e me desliguei um pouco do futebol para dar uma descansada. Mas aí depois não tem jeito, né? O bichinho tá na gente. E aí eu decidi começar a estudar para ser treinador. Voltei para a Europa, fui para a Itália fazer os cursos da UEFA. E aí já comecei a minha carreira como treinador. E foi muito bom esse alicerce que eu fiz. E um dos motivos de eu ter entrado na XP, nesse mercado financeiro, né, foi o fato de poder repassar para alguns jogadores, treinadores, ou quem quer que seja, aquilo que foi feito comigo. Porque eu cheguei lá com uma vida financeira bagunçada, esses caras pegaram e falaram, vamos liquidar isso aqui tem muito risco, vamos fazer isso, aí você vai ter essa renda, vamos dar um alicerce para a tua vida para você ficar tranquilo. E foi o que aconteceu. Eu não ganhei tanto dinheiro assim, mas pude ajudar minha família e posso criar meus filhos, continuo trabalhando, e aí eu quis passar isso para outros jogadores. E foi muito boa a resposta. A gente tem vários clientes hoje que são jogadores, a gente tem vários treinadores que tem aqui, que são nossos clientes, e ao contrário do que as pessoas pensam, todo mundo associa a XP talvez a risco, a mercado. A XP tem uma gama enorme de renda fixa e que a gente não corre nenhum risco, né? Então, isso para jogador de futebol é fundamental, ter a perpetuidade do dinheiro, e não precisa ganhar milhões, precisa ter vontade de investir e começar, porque aí você vai aprendendo e vai vendo que é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Ou seja, claro, você está na função de como técnico, mas essa função aí que você está exercendo na XP também te dá um outro aspecto, um outro lado, né, Júlio? Assim, de técnico, você está vendo que está difícil, não está fácil, você já tem um caminho, você tem um norte. Se precisar só ficar focado nisso, você poderia ficar, por exemplo? Ou realmente o bichinho do futebol não te deixa pensar em nenhum momento assim? Não, assim, eu te dei um tempo para mim agora, nesse período curto que vai ser 1 ou 2 meses, para estruturar, como eu te falei aqui, as coisas. Mas esse alicerce é importante, porque, entre aspas, eu posso me dar o luxo de não aceitar qualquer coisa ou de não ir para um projeto que eu não acredito apenas para ganhar dinheiro, né? Eu acho que a gente está passando por uma transição no futebol, SAF, cobrança em cima de treinador, profissionalização de vários setores, que é legal, que eu acho que é fundamental para a gente voltar a ser o melhor futebol do mundo. E eu tenho estudado muito, muito mesmo, legislação, tenho estudado estratégia, tenho estudado tudo, porque eu acho que a função do treinador ela não é só colocar o time em campo, porque isso, vamos dizer assim, é a coisa mais fácil, entre aspas, porque eu estudei para isso, eu joguei, trabalhei com excelentes treinadores. Mas eu acho que a questão do ambiente, da coesão, eu acho que um clube ele é reflexo do treinador, do comandante, e eu acho que isso pode me dar uma condição de fazer um trabalho mais estruturado.
Legal. A gestão de grupo é importante, né, Júlio? Cada vez mais, né? É legal, eu tive experiências sempre em clubes menores, agora eu tive uma experiência muito boa no Curitiba, de ter jogadores que não jogaram comigo e tornaram-se meus amigos. E, geralmente, quando você tem esse cara... Mas acho que, é como eu falei, como eu tive a experiência própria de ser tratado e ter sucesso como ser humano e depois como jogador de futebol, eu acho que essa linha é a linha que eu tenho que seguir, porque ela é a linha que dá mais resultado para mim. E tem sido legal ter esse feedback. Os trabalhos, não ganhei nada ainda de título, mas já disputei alguns acessos e eu vi um dirigente de clube falar para você: caramba, o seu time é o que mais replica no jogo aquilo que treina, é o maior elogio. Eu sei que uma hora eu vou ganhar, eu sei que uma hora eu vou ter a oportunidade de trabalhar num time maior como treinador, mas eu quero chegar lá para não voltar, para não dar um passo para trás. Então, eu estou fazendo as coisas bem paulatinamente para chegar lá, ficar, e quero sempre subir. Júlia, e você pensa numa maneira assim, poxa, eu também não posso ficar muito fora do mercado, porque senão você sabe que o dirigente, a memória é curta, ele só lembra daquele que trabalhou há pouco no outro time, ele não lembra, vou pegar o Júlio que fez um bom trabalho há 3 anos, o cara não vai lembrar. Você só tem esse receio de não ficar muito fora, muito tempo do mercado, para não esquecerem de você? Duas coisas são importantes no futebol: o resultado e o network. Sim. Então, eu com essa passagem no Curitiba, eu consegui muita coisa em relação ao network, conseguimos o objetivo maior, que era a volta à Série A. Então, isso deu uma credibilidade para quem entendeu a forma como foi feito o trabalho, bem bacana para mim. Então, eu acabei saindo no final de novembro, onde todo mundo já estava estruturado, a maioria dos treinadores já tinham sido contratados em todas as divisões. Então, agora eu estou analisando, eu recebi algumas propostas interessantes e eu acho que logo eu vou voltar a trabalhar, porque a gente sente falta, né? As pessoas não imaginam como é a rotina de uma comissão técnica. A gente trabalha muito. A gente começa às 7 horas da manhã, vai até 11 horas da noite, assistindo vídeo, conversando, resolvendo o problema de jogador, pensando na estratégia, vendo o time adversário. Então, assim, são várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e num trabalho que não para, né? Porque você joga quarta, domingo, então você tem que estar a todo momento trocando informação, vendo, conversando. Então, é muito dinâmico. E quando você entra nesse ritmo, a hora que eu venho para o escritório, por exemplo, você fica... é um ritmo diferente, bastante forte dos assessores aqui, mas é diferente, né? E aí não tem viagem, não tem essas coisas. Então, não tem jeito. O futebol é aquilo que eu sei fazer mesmo. Júlio, como que você está vendo essa invasão europeia aí? A gente está muito no negócio da moda, né? Chegou 2014, depois do 7-1, os mais experientes não serviam, né? Tanto é que a gente pode falar, a gente citou há pouco o Emerson Leão, ele foi, entre aspas, aposentado pelo meio, né? Assim, ele depois... Pelo mercado, né? O Vanderlei Gimo está tendo muita dificuldade, por exemplo, para se encaixar, ficou rotulado. O Felipão também, só depois ele ganha o Brasileiro em 2018, mas assim, com o Palmeiras, mas em 2014 os mais experientes não serviam, aí vão dar chance aos novos. Estão queimando os novos, volta os experientes. Aí, não, tem que ser técnico estrangeiro, porque o brasileiro não se atualizou, é acomodado, não mudou. Aí agora, além de estrangeiro, tem que ser português, né? Depois do Jorge Jesus e do Abel. Então, assim, são as modas que vão aparecendo, mas como que você está vendo? Porque, assim, os clubes estão demitindo como sempre, mas não estão falando de técnicos brasileiros, estão falando de contratar estrangeiros, né? E ainda a gente fala de um mercado tão concorrido, com tão poucas vagas, né? E às vezes a roda só gira com os mesmos nomes. E aí, como que você está vendo esse momento, hein, Júlio? Para mim, eu vejo com uma surpresa muito grande, assim, pensando pelo lado do treinador brasileiro. Ele vendo isso aí, só se fala em estrangeiro. Clubes importantes e clubes menores também estão nessa onda de estrangeiros. Vamos lá. Com cuidado que eu falar aqui, porque... eu sei que você trabalha, você precisa do trabalho, mas... Mas não, eu não tenho problema em dar minha opinião, porque eu tenho ela muito clara. Eu acho que... Uma vez eu ouvi uma entrevista do Cambiasso, um cara que jogou na Inter, e ele falou que um dos maiores problemas, por incrível que pareça, e ele fazendo uma análise da Itália e de outros lugares, é que quanto mais se ganha, se você não tiver uma cabeça coerente, você vai ter problema. Por quê?
Isso aconteceu com a gente. Na hora que ele falou isso, eu falei, porra, é verdade. A gente sempre ganhou. O Brasil é o único pentacampeão no mundo. Porque nós tínhamos os melhores jogadores. Então, nós nunca nos preocupamos efetivamente com a tática. O individual salvava, né? O individual decidia, né? Exato. O individual fazia, Romário, Ronaldo. Então, você sempre ganhava porque você tinha os melhores. E, em contrapartida, quem perdia falava assim, porra, nós temos que ganhar daqueles caras. Então, alguns caras mudaram o futebol na minha percepção. O Zagallo fez um trabalho fundamental lá atrás, 60, 50, lá. Depois você pega Cruyff, Guardiola agora. E assim, ninguém inventa nada. A gente, obviamente, vai pegar o momento atual e, dentro daquele momento, tentar fazer alguma coisa para ganhar o jogo. Então, os europeus inventaram as linhas, eles inventaram a saída com 3, que se forma uma linha de 5, onde as pessoas acham que é extremamente defensiva, mas ela foi criada para melhorar a saída de bola. Então, você tem um monte de coisa que eles fizeram. E eles criaram, e depois, porra, virou o catenaccio italiano. Como que nós vamos romper isso? Porra, vamos começar a infiltrar o homem do meio, vamos começar a fazer ultrapassagem sem bola, vamos acelerar o jogo. E a gente estava ganhando. Sim. Enquanto eles estavam, cara, mudando a história. Então, a gente agora parou. Eu acho que, como em todos os segmentos, em todas as profissões, existem bons profissionais, existem maus profissionais, em que a gente não pode generalizar. Verdade. A gente tem que ser criterioso. Eu não vejo problema quando você trata um treinador brasileiro da mesma forma como você trata um estrangeiro. E é isso que eu não vejo acontecer. O Sampaoli no Santos teve um início catastrófico. Sim. Não foi mandado embora. Se fosse um brasileiro, teria sido mandado. E depois ele teve condição de fazer um trabalho bom, levar o Santos, acho que foi vice-campeão, se eu não me engano. Foi, vice-campeão. Com um trabalho muito bom do São Paulo. O próprio Gustavo, que nós estávamos em Curitiba, o Campeonato Paranaense, acho que tem 12 times, nós ficamos em 9º. Nós não classificamos para a fase final do Campeonato Paranaense. Mas eles mantiveram o Gustavo. Então, assim, se fosse um brasileiro, não teriam mantido. E aí o trabalho a longo prazo, nós subimos para a Série A, com o mesmo time. 2 peças mudaram, um lateral e um zagueiro. Então, essa é a diferença. Existem bons profissionais lá fora, existem profissionais que têm uma qualificação muito boa. Não dá para replicar o que é feito na Europa no Brasil, por conta de calendário, por conta de estrutura, por conta de qualidade. Eu acho que o jogador médio europeu, ele tem mais noção de cobertura, ele tem mais condição de usar as 2 pernas para fazer o jogo ser mais veloz, coisas que a gente ainda não tem. Então, eu acho que a gente precisa ver tudo isso não só no treinador, mas ter um olhar mais macro para entender por que nós estamos aqui e aonde a gente quer chegar. Sim. Porque se a gente não tiver isso, eles continuam evoluindo lá fora. As linhas que eles montaram já não existem mais. Hoje os blocos fazem coletivamente a pressão, balançam, fecham mais o portador da bola, deixa-se o lado oposto aberto, aí eles inventam um jogo posicional, onde eles largam o extrema lá para receber essa bola e fazer 1 contra 1 com o espaço. E a gente está aqui. A gente acha que é só organizar as linhas e vai dar tudo certo. Existem para cada esquema, ou para cada modelo de jogo, um conceito, um princípio a ser usado. Em um, seu zagueiro vai marcar o jogador se ele correr 2 metros, no outro ele fica parado, e a gente está esperando. Então, se a gente não fizer isso rápido, desde a base, para o jogador chegar pronto aqui na frente, com todos esses conceitos, com todos os princípios, cada detalhe do jogo, nós vamos continuar patinando. Porque hoje, em 2002, você tinha uma seleção que todos eram fantásticos nos seus clubes. Se você pegar hoje, você tem um Neymar. Só o Neymar diferente. E aí você tem um Marquinhos, que para mim hoje é um dos 5 melhores zagueiros do mundo. E estamos ali. Então, assim, é alguma coisa que a gente tem que procurar
reverter rapidamente. Como? Não sei, eu acho que a CBF pode ser mais proativa, como foi a Federação Alemã, criando centros, fazendo monitoramento Fomentando, né? todo, para que a gente tenha condição de evoluir e voltar a ser o melhor futebol do mundo. Que hoje nós não temos uma qualidade individual, que é o que fazia, desculpa, a diferença. E, em contrapartida, também nós temos um receio tático muito grande, porque eu ouço as pessoas falarem, não, mas a tática vai engessar o jogador, ele não vai ter o poder de decisão. Não, pelo contrário. Você vai criar um momento para ele decidir. Como disse o Guardiola, meu trabalho é levar vocês até o último terço do campo. No último terço do campo, óbvio que eu vou dar as indicações. Vocês fazem aquilo que vocês quiserem, o trabalho é de vocês. Então, nós estamos ainda querendo ter essa discussão, mas pouca gente botando a cara, sim, pouca gente querendo falar disso efetivamente, pouca gente querendo falar o que faz. Cara, você vai ver a escalação do meu time sempre que eu for jogar. Não é um jogador que vai mudar a história. Se fosse assim, cara, seleções nunca seriam jogos como são. Porque você sabe quem vai jogar. Ô, Júlio, então eu vou até falar sobre isso, né? A gente, como repórter, jornalista, né? Repórter nunca deixa de ser repórter. Hoje eu apresento mais, comento lá na Rádio Craque Neto, mas assim, aí os caras mandam a escalação, agora vem sem a ordem de posição, né? O time montado. Aí a alegação, não, é porque se divulgar para a imprensa, isso uma hora, a gente recebe uma hora antes do jogo, né? Se divulgar para a imprensa, a gente vai revelar a posição tática. Isso que o jogo é transmitido, todo mundo assiste, todo mundo sabe os jogadores, tem hoje tudo em mão. Mas como se em uma hora o treinador... O cara vai falar, vai jogar esse... Tudo que ele já fez, porque cedeu o seu time. Não tem sentido. Então, assim... É um preciosismo desnecessário, né? Isso não vai fazer o jogo ser melhor, né, Júlio? Eu não acho que é nem preciosismo, eu acho que é uma cultura de não querer transmitir a tua ideia como se isso fosse fazer diferença no jogo. Não vai fazer diferença no jogo. Vai fazer diferença no jogo aquilo que você fez de segunda a sexta. Porque se você não fez de segunda a sexta... Em uma hora não vai resolver, né? Não vai resolver. Então, é uma coisa que, para mim, não faz sentido nenhum. Eu acho que os treinadores tinham que trocar mais ideia. Eu acho que os jogadores têm que se conscientizar mais, serem mais profissionais, na acepção da palavra mesmo, para a gente ter uma evolução contínua. Porque se a gente fizer isso, e eu vejo eles falando lá fora, o dia que o Brasil acordar de novo, nós estamos mortos. E nós vamos matar os caras de novo. Mas nós estamos demorando para acordar. E esse aspecto que você falou, a gente está no final do conversa, pô, isso seria muito legal de falar muitas coisas, e o Júlio é um bom papo. E isso do jogador, você fala, é realidade, né, Júlio? Porque assim, o garoto está saindo muito cedo daqui, vai para a Europa aprender, né? Porque ele não está indo lá, ele está indo para aprender, porque aqui está deficiente, né? E hoje a gente não tem realmente, é o Neymar diferente, a gente não tem mais várias opções. Antigamente a gente via clubes, hein? Que a gente tinha 4, 5 jogadores que você falava, meu, esse cara quando jogar é sensacional, esse time é forte demais. Hoje às vezes o time nem tem, aí joga mais coletivamente, porque não tem o cara diferente para poder decidir jogos, né? Óbvio que o jogo é coletivo, mas é aquilo que você falou. No último terço do campo, o cara vai no individual, naquilo que o brasileiro sempre foi marcado, né? Na questão da habilidade. Hoje nem isso a gente está tendo mais, e a gente também está perdendo os meninos logo cedo, tanto é que o Hendrick aí do Palmeiras já está fazendo capa para a camisa, já saiu com a camisa do Real, com a camisa do Barcelona, já está com a camisa de todo mundo aí já, porque ele vai lá depois para aprender, né, Júlio? Ele vai terminar a formação dele lá, né? E os jogadores que saem daqui, né, já como profissionais, com 21, 22 anos, eles vão para a Europa e eles veem que se eles não fizerem aquilo que tem que ser feito, eles vão voltar. O que aconteceu com o Gabriel Jesus? Foi para o Inter, não se adaptou, foi para o Benfica, não jogou, voltou para cá e é um jogador extraordinário. Mas... O Gabigol, aqui você falou Gabriel Jesus, é o Gabigol. Desculpa, o Gabigol. São essas coisas e que para os clubes eu acho que vai fazer diferença, porque o clube brasileiro ele precisa vender, ele não tem uma receita que seja... A maioria dos clubes não é autossuficiente hoje, são todos com dívidas milionárias, bilionárias. Então a gente tem que pensar no futebol mais macro, e se a gente fizer isso, cara, com todo o material humano, com a dimensão que o Brasil tem,
rever o calendário, fazer uma coisa que seja mais vendável, né? Encapar um produto bacana, cara, a gente vai fazer tanta coisa. E eu acho que a gente está aí nos próximos 10, 15 anos para desenvolver isso, e daqui 20 anos a gente ganha o que a gente quiser. E para fechar, agradecer o Júlio, teria muito mais perguntas, mas ele tem horário, também tem, mas assim, a função de goleiro, Júlio, né? Porque ganhou agora uma proporção. Às vezes os caras falam, o cara tem que ser bom com os pés. Esquece até que o cara, na verdade, que tem que ser bom com as mãos e também com os pés. Mas aí os caras, não, vamos contratar esse goleiro porque ele é bom com os pés. Esquecendo a principal função do goleiro, que é defender, às vezes, né? Assim, pelo menos pelo discurso público, né? Mas como você tá vendo essa função, essa mudança, né? O goleiro hoje participa mais do jogo, ele vira quase que praticamente um zagueiro na hora de saída de bola. Como que você está vendo essa participação do goleiro? E se o Júlio Sérgio hoje se daria bem nessa função aí? O Júlio Sérgio hoje, ele não chegaria nem perto do campo com 1,84 m. Verdade. Porque a primeira linha de corte hoje é a idade altura. E a altura. O que para mim é uma besteira tremenda, porque jogava Xavi, Iniesta, Messi... Os baixinhos. E os caras destruíam, né? E tinha um goleiro lá, eu esqueci o nome do goleiro, que era fantástico. O também, Valdés? não era um goleiro muito... Valdés. Jogava o Valdés no Barcelona e o Casillas no Real Madrid com 1,85 m. Então, algumas coisas, acho que serem muito comerciais, atrapalham em determinado momento, que é o jogo. Em relação ao goleiro, cara, hoje, para a construção da jogada, o goleiro é fundamental, né? Ele faz a condição de você ter superioridade numérica, ele é um desafogo, ele é o cara que faz o jogo circular. Eu era muito simples e muito seguro, não me apertava. Se eu conseguisse jogar, eu tinha qualidade, não, mas eu tinha condição de fazer. Mas se tivesse algum problema, era bico para cima, porque meu negócio era não tomar gol. Então, assim, a gente gosta desses goleiros, eu gosto de goleiro ágil, goleiro que tenha comando, elasticidade. Acho que a gente tem que ter muito mais cabeça para jogar no gol do que qualquer outra coisa, porque é uma pressão enorme, você não pode errar. Todo mundo, se um centroavante perder 80 gols num jogo, não vai ser notícia. Se o cara tomar um gol estranho, vai ser notícia. Falhou, então, a manchete, né? Falhou. Exato. É uma carga muito grande. Então, acho que essa questão da cabeça, do psicológico do goleiro é importante para o cara ser um profissional. E Júlio, só, e aproveita, a última, juro, a última é a mesma. Que o jornalista sempre fala que o jornalista fala que sempre que é a última e sempre dá um que você vai respondendo, a gente vai pegando. O jornalista tem que aproveitar nas respostas aí. Mas isso que você está falando de jogar, né? Saída com o goleiro. Até isso aqui tá exagerado, porque tem times que não têm condições de fazer isso, e tá fazendo isso e correndo mais risco de tomar gol, Júlio, assim, porque parece que agora virou regra, tem que sair desse jeito. Mas não é todo mundo que pode fazer isso, Júlio. Não, é assim, primeiro é saber se o seu jogador tem condição. Depois, no Brasil, você tem que saber se no lugar onde você joga ou vai jogar, vai ter condição de fazer isso. Então, assim, nós não podemos, de maneira nenhuma, tentar fazer coisas boas, que eu acho que isso é uma coisa boa, mas levar ao extremo. Porque você vê isso na Europa, mas você não vê risco. O próprio Guardiola, que foi um cara que trouxe muito isso para o futebol nesse momento, né, alguns anos atrás, você não vê o time dele correndo risco. E ele tem um goleiro capaz de fazer, mas é um goleiro que é extremamente simples. Acho que uma das maiores qualidades do Ederson é ele ser simples. E como dizia o Cruyff, no futebol, difícil é fazer o simples. A gente sempre quer inventar muita coisa. Se você fizer o simples, bem feito, ele é extremamente eficaz. Júlio, poxa, prazer falar com você. Faz tempo que eu estava para querer conversar com você, até pela sua história como goleiro, também como treinador. Eu gosto de contar histórias, é sempre importante. Às vezes vocês não têm a oportunidade de contar as histórias e vale a pena valorizar todo participante do mundo do futebol brasileiro. E você tem uma história bonita no Santos, bonita no futebol brasileiro e também na Europa, na Itália, principalmente, claro, falando-se da Roma. Então eu fico muito feliz de conversar com você. Sucesso aí na carreira. Quando tiver novidade, estiver trabalhando, vamos voltar a se falar com certeza. E boa sorte, viu, Júlio? Foi um prazer falar com você, viu? Cara, eu acho que isso aqui a gente precisa fazer mais. Eu acho que vocês têm um peso muito importante no futebol, a imprensa, o jornalismo esportivo, porque vocês criam ídolos, vocês formam opinião. E é importante a gente falar e trocar ideias para vocês saberem aquilo que a gente pensa,
para vocês terem condição de falar o que vocês acham que é importante, terem um conhecimento, para a gente começar a debater mais o jogo e as coisas do jogo, sabe? Parar de apontar o dedo para falar que é culpa de A, B ou C, mas ter um diálogo e críticas que possam desenvolver mais o jogo e as pessoas. Acho que isso é legal. Agradecendo ao Júlio Sérgio, que foi convidado de hoje do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!